17,4 para o começo são menores que a média, e daqui do 9 até o 17,8 são valores maiores que a média. Então há uma diferença entre a média obtida, a estimativa, e os valores da amostra. Isso é o que acontece via de regra, tá bom? Bom, mas a gente raramente vai trabalhar com dados, como eu ali falei, dados individuais. Nós utilizamos, via de regra, tabelas de frequência, seja a tabela de frequência para dados agrupados em classes ou a tabela de frequência simples, não importa. Nesse caso agora, o nosso estimador, a regra é essa, olha. X barra manda a gente pegar cada valor de x, multiplicar pela frequência absoluta, soma-se esses produtos todos e divide por n. Então aqui a regra matemática é o estimador. O xi que está aqui, ele pode representar os valores da amostra, como aqui no livro de Endorfina ele representa, ou se os dados estiverem agrupados em tabelas de frequência por intervalos de classe, esse xi vai representar os pontos médios das classes, que nós já vimos quando aprendemos a construir as tabelas de frequência. Então eu vou pegar o mesmo exemplo e vou repeti-lo aqui, usando agora para dados agrupados em tabela de frequência e ver como é que fica. Olha só na seguinte. Então aqui nessa coluna estão os valores, olha, estou considerando então esses valores como variável discreta, sabendo que a variável é contínua, porque é a coisa que foi medido, o que se mede é contínuo, o que é contado é discreta, é variável. Mas como são apenas 11, então estou considerando para ilustração, aqui nesse exemplo, primeiramente como se fosse variável discreta. Então essa é a tabela simples. Primeira coluna, os valores da variável, ou seja, os valores de x. Depois a frequência absoluta, segunda coluna. E para calcular a média, aquele produto de x por f, criamos uma coluna para fazer o x vezes f, ou seja, essa coluna vezes essa coluna aqui. Quando eu somar todos esses valores aqui, eu obtenho então aquele somatório de xi vezes fi, que nesse caso aqui é 92,7. Então, levando lá para o nosso estimador, ou seja, aplicando a fórmula estatística, nós pegamos o 92,7, dividimos por 11 e encontramos este valor de 8,427, aproximadamente 8,43, arredondando, que é o mesmo valor obtido anteriormente. Isso aconteceu de obter o mesmo valor porque o que estamos fazendo aqui na prática é exatamente o que fizemos lá primeiramente. Estamos tão somente somando os valores do x e dividido pela quantidade dele, porque eu estou considerando aqui a variável como sendo discreta, ok? Mas eu posso agrupar esses valores em tabela de frequência, porque são dados de variável contínua, e calcular a média e verificar se dá os mesmos valores. Vamos ver isso depois. Então, para pegar os dados e calcular a média em intervalo de classe, é bom relembrar então que a média, o valor, o estimador é o mesmo, não muda, aqui está a regra, mas precisamos encontrar aquele R, né, o range, amplitude total, que é o maior menos o menor valor. Precisamos saber quais são as frequências absolutas das classes, saber quem é o K, ou seja, o número de classes que vamos ter que construir. O xi aqui no caso agora não é mais os valores da variável, mas assim são os pontos médios dos intervalos de classes. O n continua sendo o número de observações. E o h é a altura ou o comprimento das classes, que é definido como sendo R, lá o primeiro obtido, sobre o K, a terceira regra a terceira coisa que nós vamos obter aqui, apresentado aqui desse lado direito, tá bom? Então vamos lá. Peguei então aqueles dados da endorfina, e usando essa regrinha que acabei de relembrar aqui, agrupei os dados em 4 classes apenas, todas as classes com tamanho ou altura 4, veja que de 4 a 8 a diferença é 4, de 8 a 12 também, assim até o 16 a 20. Na segunda coluna, as frequências absolutas de cada classe, ou seja, a primeira classe tem 6 valores, a segunda tem 3, a terceira tem 1 e a quarta tem 1. Somando todos os valores, aqui está o tamanho dessa amostra, n igual a 11. Nessa terceira coluna estão os pontos médios das classes, olha, que é igual o limite inferior da classe mais o superior sobre 2. Já vimos isso quando aprendemos lá a construir tabela de frequência. Então, esse x usado aqui, olha, esse x e os pontos médios das classes, é que serão utilizados aqui na fórmula do estimador aqui, olha, eles que vão ser usados aqui. Então, na quarta coluna, fazemos
o produto de xi vezes fi, lembrando agora que xi é ponto médio da classe. Então vai ficar 6 vezes 6, 36, 10 vezes 3, 30, 14 vezes 1, 14, 18 vezes 1, 18, e a soma desses produtos todos dá 98. Então, levando lá para o estimador, olha, que é a soma de xi vezes fi sobre n, vai ficar 98 sobre n, sobre 11, que deu 8,91. Então, esse aqui é a estimativa da média da população, do nível de endorfina, que nós não conhecemos, e que agora deu diferente do valor anterior. Vou voltar aqui. Ó. Anteriormente, esse valor deu 8,43. Aqui está. Por que que deu essa diferença? Porque aqui os x utilizados não são os valores da amostra, são os pontos médios das classes. Ah, mas e aí? Isso é aceitável? Sim, isso é corretamente aceitável. Essa diferença vai acontecer mesmo, tá bom? Não precisa se preocupar com isso. Isso é normalmente, isso vai acontecer. Dados agrupados por intervalo de classe, você vai obter um valor um pouco diferente se você somasse todos os valores e dividir pela quantidade deles. Isso não precisa ficar com medo, não. Então, fazendo aqui algumas considerações sobre a média aritmética. Primeiro, é bom lembrar que ela existe somente para variáveis quantitativas, quer dizer, para variáveis numéricas. E o seu valor é único. Isso quer dizer que não existe mais de uma média. Então, a média ela só existe para variáveis quantitativas, porque esse tipo de variável você pode somar, multiplicar, dividir, sim, pode fazer as operações matemáticas que nós sabemos fazer. E é um único valor. Não existe mais de uma média para um conjunto de dados. A média tem a mesma característica, a mesma natureza da variável considerada. Isso quer dizer que ela leva a mesma unidade de medida. E a média também ela sofre influência dos chamados valores aberrantes ou os valores extremos. Do inglês quer dizer outliers. Ou seja, valores que diferem muito do conjunto de dados. Eles, ou mesmo que difira pouco, mas eles modificam o valor final da média, arrastando esse valor para mais ou para menos. Olha aqui o exemplinho dos níveis de endorfina. Nós acabamos de calcular e vimos que deu 8,43, lá para a variável considerada como sendo discreta, né? Porque depois, por intervalo de classe, deu 8,91. Então, fazendo aqui uma brincadeira, eu troquei esse 17,8 por 37,8. Digamos que eu errei na digitação, deu 37,8. Aí eu calculei a média de novo, agora, olha só, mudou de 8,43 para 10,25. Isso quer dizer que a média ela é extremamente sensível à mudança ou nos valores do conjunto de dados. Se você aumenta ou diminui os valores, você aumenta e diminui a média. Ah, mas se fosse um conjunto muito grande, valor 100, 150, eu mudar um valor só, isso aconteceria? Não, isso não ia, aí não ia mudar muita coisa, não. Mas, digamos que você tem mais de um valor que você errou para mais, para menos, isso pode modificar o valor da média, ou seja, mexer com o valor dela aumentando ou diminuindo. Isso é bom ou ruim? Por um lado, isso é bom, porque você acaba enxergando, manipulando bem os dados, você verifica se está realmente cometendo erros, você faz testes, tira valores, coloca valores, e isso é possível fazer. Por outro lado, é ruim porque ela não é uma medida invariante, não é uma medida robusta, não é uma estatística robusta, porque ela é sensível às alterações, ela muda de valores quando a gente altera os valores do conjunto de dados. Nós não chegaremos a ver esse tipo de estatística robusta, mas uma estatística robusta ou invariante é aquela que você pode alterar os valores do seu conjunto de dados e que o valor da estatística não se altera. Tá ok, pessoal?